Minha linda! Aleluia! Vida linda, Jesus! Muito obrigado por essa série, Jesus. Nossa vida nunca mais será a mesma, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é teu, Jesus. Tu és tudo, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Lindo. Vou te dizer, que maravilhoso, lindo. A mensagem de agora é um convite a gente ficar quieto. Eu juro que eu fiquei pensando que eu queria dar um nome da mensagem. É que eu sou mais, eu não sei, acho que eu sou muito Pedro às vezes. Mas que eu queria colocar assim o nome da mensagem: aprenda a calar a boca. E é legal, né? Mas aí as pessoas ficam: nossa, eu não vou calar a boca não. Viu? Vem calar. Lembrei da quinta série agora, perdão. Aí eu fiquei pensando: aprenda a calar, aprenda a ficar quieto. Mas daí tem uma palavra mais educada para isso: esperar em silêncio. Fala para quem está do teu lado. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de se calar. A gente vai para a mensagem e eu sei que o Senhor vai falar com você, mas antes eu só preciso te pedir algo rápido, simples e objetivo. Vamos lá. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos e manda no grupo lá do WhatsApp da confusão toda semana, que você tem vontade de sair, manda lá e faz essa mensagem cada vez mais longe, porque é sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhadinha. Eu acho que já tá bem pertinho da gente chegar em 10 milhões. Que delícia! Você fez tudo aí? Curtiu, comentou, compartilhou? Top! Vamos pro vídeo. Você sabia que calar é uma arte? E sabia que é o nosso maior desafio? Ficar quieto, ficar parado é o nosso maior desafio. Nosso desafio não é correr rápido, é ficar parado. Não é falar mais alto, é não falar nada. E o que a gente vai aprender aqui vai desafiar a nossa natureza. Quem é fofoqueiro aqui, levante a mão. Os fofoqueiros estão tudo aqui de peso. Se você é fofoqueiro aí na sua casa, levante a mão. Eu vou falar uma coisa: a gente perde muito por falar fora de hora. Então, vamos para a palavra. Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, mas é para te situar dentro de uma história. A Bíblia diz: e o Senhor disse a Josué: te tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. Veja, Deus acabou de dizer algo para ele: Josué, você já venceu. A vitória já é sua. Jericó já está nas tuas mãos. Você pode ficar feliz já? Então vou dizer, vou explicar. Tem batalhas que você entra, e se você entra com o Senhor, a vitória
já está garantida antes de você entrar. É claro, aí se você crer, se você quiser, né? Mas eu quero que você creia que quando o Senhor entra na batalha, a batalha já está vencida antes de você entrar. Então a pergunta é: o que me faria talvez então perder uma batalha vencida? Simples, está aqui. E Josué havia ordenado o povo, Deus deu uma estratégia de guerra para Josué vencer o povo de Jericó. Uma cidade fortificada, ninguém passava pelos seus portões, ninguém ultrapassava os seus limites. Só que o povo de Israel estava lá fora, e quem estava dentro estava morrendo de medo, porque sabia que mais poderoso do que o povo de Israel era o Deus do povo de Israel. Oh, obrigado, dois amém lá no meio. Eu vou dizer de novo: o povo que estava dentro de Jericó temia o povo de Israel, e o temor não era do povo, era porque eles sabiam que o Deus do povo de Israel era poderoso, extraordinário e nunca perdeu uma batalha. O card dele é limpinho. Ele ganha tudo que entra. É o nosso Deus. Bom, vamos lá. Josué havia ordenado ao povo dizendo: vocês não gritarão, nem farão qualquer ruído, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar, gritem, então vocês gritarão. A cena é essa. No verso 16 diz: aconteceu e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai. Então o povo gritou, e os muros vieram ao chão, e Deus lhes entregou a cidade. Amém? Mas olha, deixa eu colocar luz nisso aqui para você. Olha, se você quer invadir um lugar que tem muros fortificados, existem armas para isso, existem formas para isso, e eu estou falando conectado com um tempo bíblico. Existiam as escadas de assalto, que os soldados vinham, lançavam as escadas, os soldados mais rápidos passavam por cima e invadiam e atacavam os soldados que estavam na defesa. Havia máquinas que enfraqueciam os muros. Você poderia cavar um túnel e ir por baixo, mas a estratégia que Deus deu é diferente. Deus disse para o povo: vocês vão fazer o seguinte. A instrução de Deus foi essa: durante 6 dias vocês vão marchar em volta de Jericó. E a Bíblia diz que havia alguns pedidos. O sacerdote estava junto, a arca da aliança estava junto, e o sacerdote iria tocando as trompetas. Depende da versão, você vai ver um nome de instrumento um pouco diferente, mas eram as trombetas, sabe? E essa trombeta tinha um significado. Era o significado da manifestação da presença de Deus no lugar. Ou seja, enquanto eles marchavam, enquanto tocavam a trombeta, eles diziam sem falar nada: Deus é conosco, Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Então a Bíblia diz que no 7º dia, então agora eles não marchariam só uma vez, eles rodeariam por 7 vezes a cidade. E na 7ª vez, então, as trombetas tocariam, e o povo de uma vez só gritou, e os muros vieram ao chão. O que a gente pensa é: bom, qual é a frequência da voz de alguém que seria poderosa o suficiente para derrubar um muro fortificado? A resposta ela é óbvia: não existe essa possibilidade.
Então o povo não venceu porque gritou alto, o povo venceu porque gritou na hora que Deus mandou. Vamos melhorar. Lindo, o povo não venceu porque era forte. O povo venceu porque estava no lado certo da guerra. O povo estava do lado do Deus de Israel. A parada não é a guerra, é o lado da guerra que você está. E veja, há um outro segredo. A voz era, sabe, dizer para alguém que está prestes a invadir que ele não tem que falar nada é uma coisa difícil. Imagina que eram centenas de milhares e estavam todos em silêncio. Lindo, se a gente tentar colocar as 2.000 pessoas que estão aqui em silêncio, não vai dar. Alguém vai soltar uma piadinha, alguém vai falar alguma coisa vai acontecer, uma criança, alguém vai ter barulho. E veja, o que Josué diz não pode sair nenhum som da boca, porque, veja, Deus está ensinando uma estratégia de guerra. Deus é pedagógico na maneira que trabalha. Ele podia dizer, saiam gritando, mas ele diz, saiam em silêncio e só gritem na hora que eu falar. Lindo, Deus está nos ensinando uma estratégia de guerra. Existem guerras que você vence gritando, existem guerras que você vence com a força, mas existem guerras que você vai vencer em silêncio. Silêncio absoluto, sem falar uma palavra, apenas confiando que o Deus que te chamou é presente com você e garante a vitória. E aqui é a parada mais difícil, porque ficar em silêncio representava a confiança. Sabe, não falar representava a paciência. E o que mais a gente sofre é a falta de paciência. Deus nos faz promessas e a gente dá com a língua nos dentes e fala para todo mundo. Deus manda a gente ficar quieto e a gente está falando ainda. Deus diz não se mete e a gente está se metendo. Deus fala, não vem pra cima, não tô contigo. E a gente tá todo tempo falando, murmurando, fofocando, reclamando. Só Jesus para ter paciência com nós. Você é difícil, lindo. Você pode falar pra pessoa que tá com você, fala, você é difícil demais. Essa é a nossa guerra, sabe? Não é contra os inimigos que estão dentro de Jericó, é contra a nossa língua, é contra a nossa palavra, é sobre o timing de falar. Há um texto de Provérbios que diz que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Olha que poderoso. E a Bíblia diz que aquele que não consegue governar a sua língua, esse padece. E a Bíblia dá um outro conselho maravilhoso. Diz que o tolo em silêncio se passa por sábio. Eu vou melhorar para você então. Lindo, você não precisa falar muito para parecer inteligente. Ficar quieto já é muito positivo. Se você fica quieto, você erra menos, você fala, sabe, muito menos, você não erra tanto, você não tropeça tanto, você resguarda o teu coração e a tua mente. Então, lindo, até o tolo, quando fica quietinho, os outros dizem, nossa, que homem inteligente. E aqui é a nossa guerra, porque é refrear a nossa língua, é resistir enquanto os nossos olhos não enxergam. Sabe, quantos de nós que tínhamos
coisas incríveis prestes a acontecer, e a gente falou e não aconteceu. Eu vou te falar, lindo, eu tô aprendendo essa parada ainda na minha vida. Não é tão fácil. Eu aprendi que se Deus te dá a estratégia, você só canta a vitória depois que ela está na tua mão. Você não fala como, você não fala o que vai fazer, você não conta os segredos que Deus tem com você. Não, você guarda tudo até o dia que se torne impossível paralisar e que a vitória esteja na tua mão. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Se Deus disse que vai te dar a vitória, Ele vai dar a vitória, mas você só vai poder falar quando ela estiver na tua mão. Porque se você fala antes, talvez você perde tudo porque não soube esperar calado. E veja, nossa palavra carrega muito peso. Nossa palavra carrega peso. Eu quero que você entenda isso. O que você declara é muito forte. E sabe qual é o problema? É que nos dias que perdemos o equilíbrio, é o dia que mais falamos o que não podia falar. Nos nossos dias cansados, era o dia que deveríamos ficar mais quietos. Nos dias de exaustão, eram os dias que nós deveríamos ficar mais calados. Porque é o dia que somos injustos com a palavra. É o dia que maldizemos com a nossa própria voz. É o dia que a gente amaldiçoa tudo. Amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a família, amaldiçoa o Senhor. E é por isso que colhemos tantas coisas pesadas, porque não conseguimos refrear a língua. Então, a parada é: mas Senhor, como eu faço para esperar em silêncio? Desenvolvendo confiança, desenvolvendo fé plena que Deus está no controle. Então eu vou contar para você assim, ó, algumas coisas na vida você vai vencer fazendo barulho, mas a maioria delas você vai vencer quieto. Sabe, algumas coisas você vai ter que gritar, mas a grande parte ficar quieto é o suficiente. Eu vou ser mais limpinho com você. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da tua opinião, Deus não precisa do teu palpite, Deus não precisa da tua adaptação, Deus não precisa do que você acha. Ai, Jesus, eu acho que o Senhor deveria fazer assim. Deus diz: não, lindo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim e espera de boa. Quanto menos você falar, mais rápido eu consigo trabalhar. Não tira o foco, continua olhando para mim. Espera. Aí você tem que fazer assim. E quando você silencia, algumas coisas acontecem. É muito simples, quer ver? Silêncio total. Começou a ouvir um barulho de caixa de som. Ninguém estava ouvindo antes, mas o silêncio maximiza sons que nossos ouvidos não alcançavam antes. Quando nós silenciamos, nós começamos a ouvir Deus melhor. Quando nós ficamos em silêncio, a voz de Deus predomina sobre o ambiente. Quando nós cessamos a nossa fúria da nossa língua, a voz de Deus fica mais alta, e aquilo que a gente ouve é que tem o poder de conservar a calma do nosso coração. Então, por mais que a gente queira falar, aquela voz diz: fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou no domínio de todas as guerras. Se a batalha é minha, você pode descansar. A minha presença vem primeiro, minha palavra vem primeiro. E é isso, é só o que Deus precisa às vezes para fazer. Meu lindo, meu Deus, olha que maravilhoso. Talvez você fique assim pensando: Jesus, por que o Senhor não faz? Ou a gente diz: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor realizar uma obra na minha vida? E talvez a resposta de Deus vai ser: fica quietinho. É só parar. É só. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida
Você precisa ouvir, e você não consegue ouvir enquanto fala, então é só ficar quietinho. Ouve, e aí você silencia, Deus fala, os seus olhos se abrem, os seus caminhos se aplanam, e quando você menos percebe, o muro de Jericó já está no chão. Você já entrou pelos portões da cidade, você já viveu um milagre, e sabe, tudo isso sem falar nada. E aí a gente tem que tomar uma decisão, que a gente vai ter que se resignar ao silêncio. A gente vai ter que assumir como eu posso dizer isso? Que não é porque a gente é bom, que não é porque a gente é inteligente, que não é porque a gente fala bonito, ou porque a gente tem argumento, é porque Ele é maravilhoso, sabe? É Ele o segredo das coisas. O segredo não é o que a gente tem, o segredo é o que Ele tem em nós. E é só isso que Deus precisa da gente às vezes. Quantas vezes eu atendi pessoas, sabe, que contavam as suas dores, e as respostas para os seus problemas estavam na fala deles. Mas é porque é tanta vontade de falar que nem escuta o que está dizendo. Irmão, é tão absurdo que a gente cria tanto ruído na nossa vida espiritual, que chega um momento que nem o que a gente fala a gente ouve mais. A gente já não sabe mais o que está dizendo, então agora as palavras vão ao vento. Então essa é a questão. Se você só fala, você não para ouvir. E sabe, as melhores pessoas do mundo são as melhores ouvintes. Você sabia disso? Você sabia disso? As melhores pessoas não são as que têm os melhores conselhos, são aquelas que sabem ouvir melhor. Ouvir. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele nos ouve. E às vezes Ele só está dizendo para você: experimenta fazer o que eu faço um pouco. Eu estou te ouvindo o dia todo, agora para me ouvir o que eu tenho para te dizer. Agora para me escutar. Sabe o que você está fazendo agora? Você está parando a sua vida para escutar o que Deus tem para você. Uau, excelente! A gente só tem visão quando escuta o Senhor. Se essa lição for aprendida, nossa vida nunca mais será a mesma. Quantas vezes eu dobrei os meus joelhos e sequer precisei falar? Isso é tão maravilhoso. Quando você diz: Jesus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Falar não vai adiantar nada, Jesus, me ajuda. Resolve meu coração, Jesus. Acalma minha mente, acalma o meu espírito. E aquele silêncio, aquela quietude invade a alma. E você descansa no Senhor e vive tudo o que Ele tem para você. Sabe, eu vou mais além. Que talvez a única coisa, ou talvez o maior desejo de Deus, é ter um tempo em silêncio com você. Um tempo onde você só ouve, onde você só senta e espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Paciência é fruto de esperança, é fruto de fé inabalável. Paciência acalma, sabe? Quem é paciente está quieto, está sereno. E aí a gente desfruta do que é a fé de verdade. A fé de verdade é paz, é confiança, é leve. Tão lindo. Para de tentar vencer na força do braço. Para de tentar vencer no grito. Para de tentar ganhar as coisas falando mais alto do que o outro. Lindo, quando a batalha é do Senhor, às vezes você não precisa nem falar nada. É só você entrar no plano dEle e confiar em todas as coisas. E em silêncio se vence batalhas épicas, simplesmente pelo fato de confiar que Deus é com você. Silêncio. O povo ficou em silêncio, esperou,
esperou, e quando Josué disse: gritem, o povo gritou em alta voz, e o muro veio ao chão. E isso é o final, que para mim é um começo. A minha oração é: Jesus, que eu possa saber as batalhas que eu devo entrar, e saber as batalhas que eu devo falar, e as batalhas que eu devo me calar. Eu vou contar só uma coisa da minha família para você. Minha mãe durante muito tempo achou que ela conseguiria mudar o meu pai. E ela brigou muito, e eu vi milhares de vezes essas brigas acontecendo. Mas teve um dia que ela mudou a estratégia. Ela dobrou os joelhos, ela apresentou para o Senhor e nunca mais falou sobre aquilo. É doido, né? Ela mudou a estratégia de guerra. Falar não adiantava nada, não mudava nada. Então ela foi para quem podia resolver, que era o Senhor. E sabe quanto tempo ela ficou nessa guerra? 8 anos. Mas em silêncio. Todo mundo dizia para ela: você é a mulher de um homem morto, você está num casamento sozinha. E ela ficava quieta, porque alguém estava guerreando por ela. Oh, lindo, meu Deus do céu. Sabe, por que você não se defende? Por que você não grita? Por que você não vai? E você diz: não preciso. Alguém está guerreando no meu lugar. Alguém está acima de todas as coisas. Eu não preciso me dispor. O Senhor é comigo. Eu não preciso falar nada. Entende? O Billy Graham dizia: fale muito de Deus, fale pouco sobre você e fale nada sobre os outros. Uau! Você entendeu? Fale muito de Deus, pouco de você, nada dos outros. Guarde a sua língua, sabe? Controle a língua. Quanto menos você fala, menos você erra. E quanto mais estratégico na maneira de agir, mais certeiros são as suas escolhas e mais sábias são as suas decisões. E isso é Bíblia pura. Em silêncio se vence qualquer batalha, se Deus estiver com você na guerra. Agora fala para você. Jesus, a vontade de falar é insuportável, Jesus. Tem vezes que a gente não consegue. Tem vezes que é difícil demais, Jesus. Parece que nada acontece na nossa vida. Parece que tudo está perdido. Mas se o Senhor nos quer calmos, serenos, tranquilos, e esse é o sinônimo de uma vitória certa, nós aprenderemos a nos calar, Jesus. Nós iremos esperar em silêncio até que aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na nossa vida de maneira sobrenatural. Jesus, nós não iremos mais gritar alto, nós vamos ficar em silêncio, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nem sempre a nossa fala irá resolver, mas as nossas orações serão ouvidas nos céus e a nossa resposta será percebida na terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, nos dá as estratégias certas para as batalhas da nossa vida. Jesus, eu oro agora, Senhor, por
pais, por mães, por famílias que estão gastando voz, que estão gritando alto, que estão esbravejando e nada está acontecendo. Jesus, que o Senhor entre nessa guerra, que a gente confie na tua provisão e no teu agir. Senhor, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de esbravejar, nós vamos parar de maldizer e vamos começar a ficar em silêncio. E quando for para abrir as nossas bocas, Senhor, será para obedecer a tua voz, será para abençoar aqueles que nos rodeiam, será para, sabe, Jesus, ir ainda além de tudo aquilo que o Senhor tem. Jesus, nós só vamos usar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa língua, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai.